Bem-vindo ao terceiro vídeo da série Conhecendo o Autor. Nós estamos caminhando, nós já falamos sobre os dias da criação, e nós vamos hoje para Gênesis 3. Gênesis 1, Gênesis 2, a gente vê muito do amor de Deus pelo cuidado, pela criação do homem. Mas Gênesis 3 fala sobre a queda. É um momento em que o homem não prestou atenção no Criador, e aí ele cedeu para o inimigo. Vamos pedir a Ele sempre que nos ajude a entender a sua palavra. Vamos ver, Gênesis 3, versos 1 a 5. A serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Essa foi a derrota do homem. Agora, nós temos várias perguntas aqui. Primeiro, por que Deus deixou que o homem tivesse a possibilidade de não obedecê-lo? Por que Deus deixou a escolha de errar, né? A segunda pergunta é como é que um pai que ama o seu filho age quando esse filho comete uma infração, uma queda tão grave? E a terceira é por que a gente vai ver aqui na frente o castigo terá sido tão terrível, o castigo para a queda, para o pecado foi tão ruim. Vamos começar vendo que o inimigo, o diabo, ele fez uma intriga com Deus, né? Ele disse para o homem que Deus não tinha dito propriamente isso, ele tinha dito aquilo, ele não disse que eles não deveriam comer, mas poderiam, e se comessem seriam como Deus. Talvez Deus não queira que vocês sejam como ele. Talvez seja por isso que ele disse que vocês não devam comer. E a mulher e o homem comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles experimentaram a desobediência. A mesma coisa que você trocar o Deus da verdade pelo pai da mentira. O pai da mentira é o diabo, né? Então, o homem escolheu fazer aquilo que verdadeiramente desagradava o seu pai. Só que isso foi consciente, E a gente vê aqui em Gênesis 3:6 que não foi por acaso que o homem caiu. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então, houve um motivo aqui. A árvore pareceu a ela boa para comer. Segundo, agradável aos olhos. E terceiro, árvore desejável para dar conhecimento. Então, essas três coisas foi o que motivou o homem, no caso a mulher e o homem, a comerem. Houve a ideia de que poderia trazer vantagens cometer aqueles erros. Hoje em dia também, se uma coisa vai satisfazer as minhas necessidades, se essa coisa enche os meus olhos, e se essa coisa parece que vai me tornar mais importante, dificilmente eu vou achar que isso é ruim. Eu vou achar que provavelmente é muito bom, porque está suprindo a minha necessidade, é muito agradável e vai me tornar mais importante. Então, nós vemos em 1 João 2, 15 a 17 a explicação do que é isso. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, boa para comer, desejo da carne, satisfazer as suas necessidades físicas, né? Os desejos dos olhos, coisas agradáveis, simpáticas, atraentes. E a terceira, a soberba da vida, a ideia de que aquilo vai te tornar mais importante. Parece bom. Só que essas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. O mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E foi assim que o homem caiu. Ele foi enganado pelas suas concupiscências. No entanto, o Pai já tinha explicado para o homem a necessidade de manter um plano que ele tinha feito para a criação. A obediência aos ensinamentos de Deus não é uma questão de
você poder escolher uma coisa boa ou outra coisa boa. Não existe, porque é o plano perfeito de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é o plano ideal para o homem. Quando Deus aparece para conversar com o homem, lá no versículo 8, voltamos para Gênesis 3, versículo 8 agora, a gente vê o que acontece. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Quando Deus apareceu para conversar, seria uma chance do homem abrir o coração, pedir desculpas, se arrepender, mas a desobediência de tal forma maculou o coração do homem, o pecado de tal forma entranhou no coração do homem, que ele tentou esconder de Deus isso. E o Senhor lhe chamou e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste. E aí começa uma troca de acusações. A mulher acusa a serpente, o homem acusa a mulher, mas na verdade tudo uma tentativa de se esconder daquilo que havia feito. E aí começa a mentira, né? João, capítulo 8, verso 44, deixa bem claro que o pai da mentira é o diabo, né? Ele tenta minimizar os erros, não assumir a verdade. A verdade ilumina, a verdade mostra o que é de fato que está acontecendo. O homem verdadeiro é aquele que abre o coração para ser tratado por Deus. Mas quando você se esconde, João 8,44 diz isso: vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse esconder a verdade, esconder-se da verdade, é o que realmente ofende e impede a cura, né? Eles poderiam se deixar tratar por Deus. Estão fazendo exatamente o que Jesus fala aqui em João 3, verso 19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O homem começou aqui desobedecendo a Deus e trazendo toda a consequência disso. O que é que acontece? O homem começa a se esconder, começa a não deixar que a verdade penetre na sua vida. Isso gera um problema terrível, porque exatamente expor a sua situação para Deus seria o caminho para Deus poder tratá-lo. Mas quando ele se esconde, ele está aumentando a sua condenação. Gênesis 3,15 vem aqui: porém inimizade entre você e a mulher. Aqui Deus condenando a serpente, porque o resultado disso tudo é que Deus então localiza a causa básica, que foi a tentação do diabo, aquela conversa que o homem e a mulher tiveram com o diabo. Você não pode dar atenção a nada que não seja Deus se você quer ouvir a voz de Deus. Se você der atenção àqueles que são inimigos de Deus, você não vai poder servi-lo, né? E aqui, porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vem aqui de Deus uma condenação para o diabo. Você será destruído por um descendente da mulher. Então, Deus estava trazendo aqui uma condição de cura, de solução para esse problema no futuro. Mas o homem precisava abandonar o erro. E aqui nós vamos lá para 1 João, na primeira epístola de João, vamos dar uma volta de novo aqui. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 8. Satanás já estava condenado, mas o homem se escondendo. Isso não era caminho para a solução. Desde que Satanás tentou Adão e Eva, já estava condenado. Ele já veio caído já do céu, ele já tinha caído, ele já estava condenado. Mas aqui, o homem simplesmente aceitou esse engano e também se escondeu do seu pecado. Fala aqui: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. O homem precisa aceitar a realidade do seu pecado. Adão poderia ter sido curado ali naquele momento, se ele tivesse aberto o coração
para a pergunta de Deus: onde você está? O que está acontecendo com você? Mas ele tentou dizer que não tinha nada de problema ou que a culpa era de outras pessoas, e ele então não aceitou o seu erro. E aqui em 1 João 1,8 fala: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade que ilumina não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, aí se confessarmos, se abrirmos o nosso coração, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos-lo dele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. O final seria esse: o descendente da mulher que viria esmagar a cabeça da serpente era Jesus, que poderia então aqui trazer o perdão. Basta que você se abra e confesse a realidade, deixe que a luz mostre, a verdade da luz mostre o seu pecado e você o abandone. Isso será o suficiente, conforme está escrito aqui: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O amor não vai faltar, mas você tem que confiar, você tem que se abrir para essa verdade. Deus criou o homem justo, perfeito. E aqui está em Eclesiastes 7:29. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas por causa da falta de verdade. Ele se escondeu e ele perdeu a chance de acertar. Jó 7:17-18. Que é o homem para que tu lhe des tanta importância, para que des a ele atenção, para que a cada manhã o visites e que a cada momento o ponhas à prova. Deus está nos dando sempre a chance de mostrar que confiamos no amor dele. Ele esperava que o filho acreditasse nele. Não só acreditasse para guardar o seu mandamento, mas errando, acreditasse no amor dele para refazê-lo. E nós podemos ver que João 14:21 é um texto que eu mais amo na palavra de Deus. Diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, ele quer que nós estejamos sobre a verdade da palavra de Deus, abrindo, né? Bom, e aí vamos agora à segunda pergunta. Como deve agir um pai justo diante dos erros dos seus filhos? Se ele é justo, ele não pode aceitar o erro, né? E o erro foi gerando mais confusão. E aí? Mais confusão, mais confusão. No coração do homem, a gente vê que em Gênesis 4, a gente vai correr um pouquinho para poder comunicar tudo para vocês, mas em Gênesis 4 nasce Caim, nasce Abel, e Caim mata Abel. Isso aí é uma forma de destruição, consequência do pecado que estava já colocado no coração do homem. E o mais interessante é você ver que o inimigo está por trás dessa coisa. Quando ele põe em Caim uma comparação com Abel. Abel apresenta um sacrifício lá em Gênesis 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da sua gordura deste. O Senhor se agradou de Abel de suas ofertas. Ou seja, Abel fez um sacrifício de cordeiros. Lá no verso 2, a gente vê, Abel era pastor de ovelhas. E aí então, o sacrifício a oferta que Abel trouxe para Deus foi uma ovelha sacrificada. E Deus se agradou daquilo. Enquanto que de Caim, não, da sua oferta não se agradou. E então, o diabo põe uma comparação entre Caim e Abel. Sempre comparação é instrumento na mão do diabo. Sempre que você se compara com alguém, você está sendo usado, manipulado pelo diabo. E aí, então, houve da parte de Caim sujeitar-se a essa manipulação. Ele se comparou e ficou com raiva, ficou com inveja de Abel e o matou. Tudo sugestão do inimigo. Deus ainda tenta trazer a verdade, iluminar o coração de Caim, dizendo que o pecado está à porta. Cumpre a ti dominá-lo, lá no verso 7. Mas, ainda assim, Caim mata Abel. O que tem como consequência a morte de Abel? Se você volta em Gênesis 1:29, você vai ver que Deus disse: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Ou seja, enquanto Caim tratava de agricultura, Abel cuidava de ovelhas, que não eram alimento. Qual era o propósito das ovelhas, então? Você vai entender lá no versículo 21 do capítulo 3, um pouco atrás.
o Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Ou seja, depois do pecado, Deus sacrificou ovelhas para vestir Adão e Eva. Isso era uma forma de simbolizar o que aconteceria depois. Ele anunciou que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente enquanto fosse ferido no seu calcanhar. Esse Cordeiro de Deus que vai vir no futuro, nós vamos entender daqui a pouco. Mas o sacrifício que Abel fazia era um culto a Deus. Era um culto a Deus. Por isso é que havia esse sacrifício de ovelhas. Quando Abel morre, então já não existe mais esse sacrifício, já não existe mais um sacerdote, só vai acontecer de novo lá no verso 25. Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então, vai voltar a ter um sacerdote aqui, né? Esse sacerdote vem no lugar de Abel, conforme ele disse. No lugar de Abel veio um outro que agora, então, começou a invocar o nome do Senhor. Lá no Novo Testamento nós temos passagens como 1 Pedro 1,19, diz: pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Um cordeiro sem defeito e sem mácula. É isso que explica a figura do cordeiro. O cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nos últimos dias em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos. Ele tinha que morrer e ressuscitar. E lhe deu glória para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Então, iria se cumprir em Jesus Cristo toda essa profecia anunciada por cada sacrifício feito por Abel e por cada um daqueles que serviram a Deus. Mesmo Noé, quando ele sai da arca, lá em Gênesis 8, versículo 18, saiu, pois, Noé com seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável. Ou seja, o sacrifício era a forma que eles tinham de cultuar, porque estava sendo anunciado o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Lá em 1 João 3,8 diz: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E a gente vê que em João 1,29 é falado: vendo que Jesus vinha em sua direção, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, está bem claro que Abel era ali um sacerdote. E todos os homens de Deus, no Antigo Testamento, até a cruz de Cristo, sacrificavam no altar, fazendo holocaustos de cordeiros e tudo mais, para poderem simbolizar aquele cordeiro que tiraria o pecado do mundo de uma forma definitiva, de uma forma completa. Vamos terminar aqui falando sobre a necessidade da morte. Deus, em Gênesis 2, 16 a 17, diz: quando vocês comerem desse fruto, se comerem desse fruto, vocês vão morrer. E a gente entende que a morte é uma coisa tão ruim. Mas, por outro lado, Mateus 25, 41, a gente vê que houve uma condenação para os anjos. Então o rei também dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Um grupo de anjos seguiu Satanás. E eles então estão condenados a um fogo eterno, a uma morte eterna. Qual é então o amor? Qual o amor que há em Deus ter decretado que o homem morresse fisicamente? Está exatamente nisso. O homem morrendo e ressuscitando como Jesus, que morreu e ressuscitou, o homem pode ter agora um novo corpo, uma nova vida. Então, ao homem agora é dado ter uma vida eterna, mesmo depois de passar por uma vida de pecados. Os anjos não têm essa oportunidade. Então foi a chance que Deus nos deu. Bendita a morte, que nos trouxe agora a possibilidade de uma nova vida com Deus. Amém? Romanos 8, 10 a 11
Vamos ler aqui rapidamente. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. O corpo está morto por causa do pecado, não tem mais jeito. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou o Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vós. Ou seja, esse Espírito vai te dar uma nova vida. Bem, 1 Coríntios 15, 21 a 22. Novamente nós vemos a vantagem da morte, né? O poder que a morte trouxe, nos trazendo agora a possibilidade de uma ressurreição e uma nova vida. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Por Adão veio a morte, mas por Jesus veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, a grande oportunidade que veio para nós através desse tipo de castigo, né? Nós vemos que o amor de Deus ele é infalível. Todo o tempo ele nos ama, ele quer o nosso bem, ele está nos dando oportunidades. Nós hoje meditamos em muitas coisas sobre a queda do homem e tudo o que isso trouxe, mas que você possa meditar também no amor de Deus, no cuidado dele, trazendo solução para o nosso pecado, trazendo uma nova vida, trazendo a esperança através desse cordeiro que já veio, aleluias, que naquele tempo estava sendo anunciado como um cordeiro que viria, agora nós podemos falar do cordeiro que já veio, e vimos em Pedro que ele nos reconcilia com Deus. Então Deus abençoe a sua vida poderosamente, se possível comente o que você está entendendo, aprendendo de novo da palavra de Deus e nos comunique. E que Deus esteja com você a cada dia mais, te ensinando mais da sua palavra. O autor quer que você o conheça cada dia mais. Então fica na paz do Senhor Jesus Cristo e seja abençoado ricamente. Em nome de Jesus, amém.